Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigos. Estamos iniciando o novo programa Combate, programa da Confederação Nacional de Serviços. O nosso lema é mais empregos e menos impostos. É um lema atual, é um lema sempre presente. E para discutir sobre esse tema e, inclusive, sobre a situação atual do país na questão tributária, nós convidamos um especialista nessa área, que é o Gustavo Brigagão. É um economista, advogado, é presidente do Centro de Estudos Constitucionais de Advocacia, CESA, né? E isso é uma grande honra para nós termos ele hoje como entrevistado. Obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite, Gustavo. Eu que agradeço. Eu vou passar a palavra para o Roberto fazer a primeira pergunta. Muito obrigado. Eu agradeço também você nos dar essa entrevista, Brigagão. E eu gostaria de começar querendo saber de você se o Brasil, que pena muito com uma tributação confusa, complexa, que as empresas sofrem muito para poder atender, pagam muito imposto e estão sempre devendo, se você acha que depois de a gente passar por esse período com tanta coisa complicada, se você acha que pode vir uma reforma que piore isso. É possível uma coisa dessa, Brigagão? Olha, Roberto, eu vou lhe dizer o seguinte. Nós estamos discutindo reformas tributárias desde 2019. Né? Atravessamos 2020 inteiro discutindo a PEC 45, a PEC 110, e agora, para nossa surpresa, o governo federal já tinha apresentado um projeto de reforma que diz respeito porque ele não acreditou nos projetos de reforma que existiam antes, nós também não, mas ele fatiou a reforma que era proposta e quis fazer uma reforma que fosse mais ampla. Em primeiro lugar, apresentou um projeto que unificava o PIS e a COFINS, que, na verdade, é um projeto inócuo, porque todos nós, tributaristas, sempre tratamos o PIS e a COFINS como se fosse um tributo só. Né? Então, ele criou a CBS com uma alíquota escorchante, uma alíquota que ninguém imaginava que fosse ser tão alta, 12%, e agora, há alguns meses, há 2 meses, ele apresentou o projeto dele de reforma da renda. Né? É um momento absolutamente inadequado para isso, em primeiro lugar. Nós deveríamos estar não discutindo projetos de reforma tributária nesse momento. Nós deveríamos estar estudando formas de encolher o Estado. Nós estamos com o Estado inflado, em função dos gastos públicos que foram necessários ao combate à Covid. Nós estamos, como diz o ditado popular, ninguém vai ao supermercado com fome porque você acaba comprando mais do que deve. Ninguém faz uma reforma tributária num momento de crise fiscal, porque você acaba tributando mais do que o necessário. Então, fazer uma reforma tributária neste momento, a meu ver, é o pior dos mundos. Deveria haver uma reforma administrativa, uma reforma fiscal, medidas deveriam ser tomadas no sentido de diminuir a crise fiscal, que se assevera mais agora com a questão dos precatórios que surgiu na sexta-feira passada. Portanto, não, óbvio que a reforma tributária é necessária, nós temos um sistema extremamente complexo, é um sistema único no mundo, nós temos 5 tributos indiretos que oneram, em competências diferentes, que oneram a economia, isso aí tem que ser, de alguma forma, tratado em função dessa complexidade, mas este, definitivamente, não é o momento para isso. Nós não fazemos outra coisa a não ser discutir reforma tributária desde 19. Quer dizer que esse seria um momento mais adequado para nós discutirmos o peso do Estado em cima da sociedade e não fazer uma reforma tributária, ou seja, analisar o que o Estado está propondo,
a forma como o Estado atua em cima da sociedade, para depois que a gente adequasse o Estado, a gente iria buscar uma tributação que atendesse a essas necessidades. Seria alguma coisa desse tipo assim? Obrigadão. Exatamente. Nós deveríamos estar focados, nós que eu digo, nação brasileira, nós deveríamos estar focados em diminuir o Estado, em tornar a relação entre União, Estados e municípios mais racional, de forma que os municípios pudessem e os estados pudessem fazer aquilo que constitucionalmente lhes cabe. Não é? Nós deveríamos estar focados nesse tipo de discussão e jamais, numa crise econômica como essa que nós enfrentamos, jamais buscando meios de aumentar a carga tributária, que já é extremamente elevada. Nós temos a reforma, vamos falar só da reforma da tributação dos dividendos, não. Vamos falar da PEC 45, a PEC 110, que com essa questão de alíquota única, eleva a tributação para algo que é inimaginável. É confiscatório, quase. Agora, o Brigagão, falando um pouquinho sobre exatamente essa alta carga tributária e da situação atual. Existem esses dois projetos do governo que está sendo pressionado, inclusive, na Câmara dos Deputados. Tem dois relatores, e um deles sobre o imposto de renda, por exemplo, ele tem feito uma peregrinação pelo Brasil inteiro, tentando sensibilizar as pessoas e as entidades e os profissionais liberais para que aceitem essa modificação do sistema de imposto de renda. Nós fizemos, e digo nós porque a CNS apoiou, um manifesto que foi feito por várias entidades de classe, e uma delas é aquela que você preside. Como é que você está vendo essa pressão do governo para aprovar esse projeto de lei para modificar o imposto de renda? Olha, Luiz, desde o início, no momento em que esse projeto foi apresentado, nós, tributaristas, ficamos incrédulos no que nós vimos. Por quê? Porque, normalmente, no país, no mundo afora, você tem... O lucro ele se inicia na empresa e termina nas mãos do acionista, do sócio cotista. Né? No mundo, você tem uma tributação, nessa fase aqui, você divide ela em dois, e você pode ter 3 formas de tributação. Ou você concentra tudo na fonte, ou seja, na pessoa jurídica, e não tributa o acionista no momento em que ele recebe os dividendos, é o modelo que nós escolhemos em 1995, ou você tributa de um lado e de outro, e aí nessa situação você tem uma tributação, a média dos países mais desenvolvidos da OCDE é de 21,5% na PJ e os 15% na distribuição de dividendos. Ou seja, veja bem, compara aqui, 21,5% na PJ... Somando os dois, na pessoa física e na pessoa jurídica. Isso. Você botando na pessoa jurídica, você 21,5% comparado com 34% que é a tributação brasileira. Ou seja, a opção brasileira foi a de concentrar a tributação do lucro na pessoa jurídica. Isso tinha vários motivos. O primeiro deles é a questão da formalização da economia. Se você não cria incidências tributárias sobre a distribuição de dividendos, você formaliza a economia. Um desincentivo à evasão e à elisão fiscal. Você criou uma não incidência na distribuição de dividendos. A questão, por exemplo, nesse aspecto, da distribuição disfarçada de lucros, que foi algo que tanto nos atormentou antes da lei de 95. Né? Você diminui a complexidade do tratamento com as questões fiscais, você evita um contencioso enorme. Isso, enfim, existia ali, se atrai investimento. Você tinha ali uma série de motivos para que a tributação fosse concentrada na renda. Essa proposta, Gustavo, não está prejudicando as pequenas e microempresas, principalmente as empresas que estão no lucro presumido e no simples, e o dos profissionais liberais? Sim, claro que sim. Você cria, a proposta ela se iniciou de um jeito, e aí você, com essa pressão a que você se referiu, os bodes começaram a sair da sala.
mas os que saíram da sala continuam deixando o projeto muito ruim. Você tem um aumento de carga tributária das sociedades profissionais muito grande, muito grande. E não é uma se perseguição passar... aos PJ, eles falam PJ, todo mundo fala, a palavra PJ parece que é uma palavra endemoniada, né? Que sejam bandidos, os PJ são bandidos, no caso. Mas os PJ são representados exatamente pelas empresas do simples do lucro presumido, que transforma o trabalho deles praticamente nos salários que eles vão receber como PJ, como pessoa jurídica, e aí, quando faz a declaração, você distribui os dividendos que foram angariados na PJ. Agora, a tendência mundial não é essa hoje, inclusive, com a pandemia, a gente viu muita gente trabalhando em casa e vai continuar trabalhando em casa, e vai fazendo o seu negócio em casa. Foram abertas, não sei se você tem os dados, mas nós levantamos e conversamos também com a Secretaria da Receita Federal, nós estamos com 10 milhões de MEIs abertos já. Estava em 12 em 2019, agora estamos com 10 milhões. E 4 milhões de pequenas e microempresas. Quer dizer, você vai prejudicar, vai onerar exatamente aquelas empresas que estão suportando a economia hoje e mantendo a economia viva? E são as que geram mais emprego. São as que geram mais emprego. Se você pegar, por exemplo, as sociedades profissionais, se você tiver uma tributação dessa, a tributação, se você... Em primeiro lugar, porque normalmente a comparação que se faz é a pessoa jurídica com assalariado, que é a comparação mais equivocada que existe. Totalmente equivocada. Quem tem uma pessoa jurídica, ele tem, em primeiro lugar, outros tributos a pagar, por exemplo, ISS a 5%, você tem os custos da sociedade, você tem o risco do negócio, você não tem FGTS, você não tem 13º, você não tem férias, tudo isso que o assalariado tem. Então, você compara alhos com bugalhos. Vai começar por aí. Mas se você for ver de forma nua e crua, o que nós temos hoje? Uma tributação que, mesmo com essa diminuição que foi proposta pelo deputado Sabino, você tem um lucro que sai de 34% e vai para 37,2%. Se você entender que houve a distribuição total e abater o valor do imposto, sobre o que sobra, você tem os 20% sobre o que a distribuição de dividendos, você leva uma alíquota de 37,2%. Portanto, sim, temos aumento de carga tributária. Se passa a CBS também, que está no Congresso Nacional, você tem uma tributação que vai a 12% sobre o faturamento. Então, você chega a uma tributação que é mais de 50% do faturamento. De uma pessoa, de um liberal, de um médico, de um dentista, de um arquiteto, enfim, de um psicólogo, de um advogado. Isso é um aumento de carga tributária nas pessoas, na classe média e nas pessoas que geram empregos no país. Agora, por que essa união, você está falando da CBS, por que essa união do PIS e o COFINS você acha importante? Quais são as vantagens de fazer o PIS e o COFINS unificado? Desculpe, eu devo ter me expressado mal. Eu acho absolutamente irrelevante. Você tem dois tributos, o PIS e a COFINS, que são tributos que são regidos por leis idênticas, portanto, a unificação deles gera discurso político, mas na prática é zero. Na prática é zero. A única coisa que eles fizeram ali foi aumentar a alíquota para quem está no cumulativo de 3,65% para 12%. É um aumento de carga tributária insuportável para o setor de serviço, principalmente. O setor de serviço. O setor de serviço é o mais atingido de todos. É o mais atingido de todos. Você acha possível você ter uma tributação dessa unificando para uma alíquota de 12%, sem desonerar, por exemplo, o trabalho, com uma desoneração da folha de pagamento? Sem desonerar, não. Há que haver a desoneração. Isso aí foi algo que foi perseguido, chegou a ser perseguido pelo Paulo Guedes, esse objetivo, mas nos mandamos com isso. Na verdade, tivemos percalços no meio do caminho e mudanças que alteraram o sistema que existia anteriormente. Eu acho que o pior é que a desoneração da folha de salário, segundo ele, porque o foco agora não está nessa questão, mas ele sempre dizia o seguinte: olha, isso aí vamos ter que criar outras formas de tributação. E aí, certamente,
por fazer isso, nós teremos outros aumentos de carga tributária também. Como é que você está vendo esses projetos tramitando na Câmara dos Deputados? Você acha que eles vão progredir? Ou nós temos que ficar atento para fazer depois, na plenária, se eventualmente o relator mandar esses projetos a serem aprovados nas comissões? Você acha que tem chance de aprovar nas comissões e levar para a plenária esses projetos? Olha, hoje, terça-feira, dia 3, nós temos uma probabilidade muito grande, haverá uma reunião de líderes agora na hora do almoço com o deputado Lira, e se houver consenso, ontem ele colocou em pauta o projeto para que fosse deliberada a urgência desse projeto. Se houver urgência, ele pode ir a plenário diretamente, ele não passa pelas comissões. O que faz com que nós tenhamos que agir, nós, entidades, né, como o Luiz se referiu há pouco, nós formamos um grupo de entidades, fizemos um evento enorme, fizemos um manifesto, entregamos esse manifesto a todos os parlamentares, mostrando o absurdo que é esse projeto. Esse projeto não tem alternativa, ele não tem como ser discutido, ele tem que ser arquivado. E a discussão tem que ser reiniciada sobre a melhor forma de se fazer. Mas, Brigadão, me explica uma coisa. O presidente da Câmara, ele sabe desta posição colocada pelos empresários ou ele desconhece essa colocação que você acabou de fazer, que esse projeto não tem condições de viabilizar o funcionamento das empresas no país, né? Roberto, consciência. Aqui vai um feeling pessoal meu. É óbvio que ele tem essa consciência, porque quando nós soltamos esse manifesto, isso foi segunda-feira passada, esse manifesto foi publicado em todas as mídias, foram 15 mídias, todas as importantes do país veicularam, então certamente, isso foi televisivas, inclusive, isso certamente chegou aos ouvidos dele. Nós já mandamos para eles esse manifesto, de todas essas entidades, nós enviamos, houve outras manifestações de outros grupos, e certamente ele sabe disso. Agora, o que move o deputado Lira, no meu modo de ver, isso aqui vai uma visão pessoal minha, é a questão política dele, de poder dizer que ele fez uma reforma tributária que o antecessor não conseguiu. O único problema disso é a premissa. Nós não estamos lidando com um projeto de reforma tributária. Nós estamos lidando com um pacotão daqueles dos anos 80, dos anos 70, 80, pacotão de final de ano, em que vinha um pacote de arroz tributário no final do ano. Todos nós nos lembramos disso. Como é que ele pode fazer alguma coisa em prol do Brasil se ele exatamente com esse projeto está onerando a classe média que hoje é promotora da economia? Será que ele não se esqueceu que ele é um deputado que vai ter que ser eleito novamente em 22? Nós precisamos lembrar ele isso, né? Porque se a gente não lembrar isso para ele, que se ele fizer uma mudança com aumento de carga tributária, prejudicando exatamente o eleitor dele, eu acho que a gente tem que lembrar isso para ele, né? Certamente, porque os efeitos... Existe um primeiro momento, eu vejo muita gente defendendo esse projeto sem ter a menor ideia das consequências dele. As consequências só serão sentidas quando o projeto entrar em vigor e as incidências começarem a ocorrer e as pessoas começarem a sentir o seu bolso diminuindo em função dessas novas regras. Isso só vai ocorrer lá na frente, mas vai ocorrer. Então, ele pode inicialmente ganhar esse discurso de que, olha, fiz uma reforma tributária, apesar de não ser reforma tributária alguma, mas as consequências dessas alterações legislativas vão se fazer fortes na frente. E o tiro sai pela culatra. Acho que ele deveria perceber isso. Precisamos lembrar ele fazendo uma manifestação em loco em Brasília, hein, Gustavo? Acho que a gente tem que programar as entidades todas que assinaram o manifesto e fazer uma demonstração de apoio contrário a essa ideia de criar um imposto
e modificar o sistema tributário nesse momento com alíquotas enormes e com aumento de carga tributária. Você não acha interessante isso aí? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que, e agora o Congresso vai ficar muito pressionado em função dessa questão dos precatórios que surgiram agora, né? Essa questão dos precatórios, em função da questão do teto de gastos, você tem a PEC que vai tentar dividir ou realocar em um fundo os recursos necessários ao pagamento desses precatórios, mas, obviamente, o governo vai querer aumento de receita. Aumento de receita significa aumento de carga tributária para nós, principalmente do setor de serviços, que é o mais atingido. Sempre é o mais atingido em todos os projetos de reforma, é o setor de serviços. Nós tivemos... Agora, com os precatórios, aumento de receita também não vai resolver muito em função de que não pode ser aumentado, não pode furar o teto dos gastos. Pois é, né? Exatamente. Esse é o pior problema na questão dos precatórios, é a questão do teto de gastos. O que eles estão querendo fazer? Ou parcelar os precatórios, o que é horrível para a credibilidade do país, é horrível para quem quer receber esses precatórios, ou então ele quer retirar o pagamento dos precatórios dessa contabilização desse teto. Então, iria para um fundo, o fundo pagaria. Isso vai ter que ser feito por PEC. Mas isso diz respeito ao teto de gastos. Mas, certamente, eles vão ter que ter aumento de arrecadação também para gerar a necessidade de pagar questões eleitoreiras. Você vai ter que ter o aumento do Bolsa Família, que é fundamental para que o presidente se reeleja, e essas questões eleitoreiras todas estão influenciando nesse aumento de carga e que a sociedade toda vai acabar pagando, e principalmente os prestadores de serviços. Qual seria a melhor solução nesse momento, Gustavo? Desinflar o Estado. E acabou. Não é momento de se fazer reforma tributária, não é momento de se... A OCDE, quando surgiu a pandemia, houve uma deliberação no sentido de que ele dividiu em 4 fases a forma como os países deveriam tratar a pandemia. Todas as 3 primeiras fases, e nós estamos no meio da pandemia, todas elas eram no sentido de extrafiscalidade, de se conceder alívio tributário para quem produz renda, para quem produz emprego. Você só vai pensar em aumento de arrecadação no momento pós-pandemia, nós estamos muito longe deles, principalmente o Brasil. Alguns países do mundo aí já estão começando a se recuperar, mas o Brasil não. O Brasil continua morrendo 1.000 pessoas por dia. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer nesse momento, se eu tivesse a caneta na mão e o poder de decidir, seria: vamos estudar formas de desinflar o Estado imediatamente. Obrigadão. Você acha que a reforma administrativa devia ser imediata, então? Devia ser imediata, privatizações deveriam ser imediatas, toda forma de desinflar a necessidade do Estado ter receitas para fazer face às suas obrigações. Isso tudo deveria ser desinflado. Nós deveríamos ter uma política liberal como a que nós esperávamos que o ministro Paulo Guedes fosse ter, e que não teve. Obrigadão. Nesse aspecto de alívio tributário que principalmente a Europa está tomando, você acha que seria uma forma interessante para os dias de hoje a gente colocar o pagamento dos impostos quando as empresas, coincidente com as empresas recebendo o valor dos seus serviços? Porque o que eu vejo aqui no Brasil é que a gente paga os impostos anteriormente à venda do produto ou venda dos serviços. A receita dos serviços, a gente paga o imposto antes, ou seja, num país como o Brasil, que tem uma dificuldade brutal de financiamento para as empresas e para as pessoas, a gente acaba pagando os tributos antes de receber, ou seja, a gente financia o governo com um custo financeiro muito elevado. Isso é muito devido à questão da substituição tributária, mas isso teria que ser discutido numa reforma tributária em si. A substituição tributária faz com que você pague na fonte o tributo incidente em toda a cadeia de circulação do bem ou do serviço. O pior ainda disso é a situação de inadimplência. Quando as empresas pagam o ICMS, por exemplo,
e não recebem depois, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria sim ser tributado pelo imposto, ainda que houvesse inadimplência. Mas isso tudo tem que ser discutido no bojo de uma reforma tributária, entendeu? E que todas essas questões sejam... Mas o que eu digo é o seguinte, essa discussão é uma discussão legítima, e há outras várias também em relação ao nosso sistema tributário, que está longe de ser perfeito. O que eu digo, o que eu enfatizo, é que este não é o momento. Nós temos que fazer uma reforma administrativa, nós temos que tomar... ontem nós tivemos o ministro das Comunicações falando aqui em rede nacional da necessidade de privatizações daquela empresa ou de outra. Enfim, é isso que nós temos que estar discutindo nesse momento. E não criando um aumento de carga tributária para um país que já está no pódio. Pois é, nós estamos buscando o emprego, criar mais emprego. Uma das coisas para criar mais emprego, você tem que desonerar o trabalho, né? Se você não desonerar o trabalho, você não consegue criar mais emprego. Nós estamos pagando impostos em vez de pagar salário na folha de pagamento hoje. E os benefícios, não tirando os benefícios dos funcionários, mas nós estamos pagando impostos. Nós temos uma proposta antiga, acho que você já conhece, que é essa desoneração da folha totalmente, tirando todos os encargos sobre a folha, inclusive a possibilidade até o Sistema S sair sobre a folha, fazer sobre outra base. Você não acha que está na hora de a gente dar prioridade a essa possibilidade? Nós temos a proposta de substituir os impostos por uma contribuição à suplementação financeira. Não sei qual é o teu ponto de vista sobre isso, mas eu acho que é importante você ter essa possibilidade. Você não acha interessante nós avançarmos nisso? Eu acho que a tributação da folha no Brasil é algo que, na verdade, desincentiva a criação do emprego formal, de tão alta que ela é. É algo que deve ser, sim, é uma das principais questões tributárias que nós temos. Nós temos que estudar alternativas. A Constituição Federal, ela prevê a possibilidade de criação de tributos novos, de impostos novos, é a competência residual da União, para a criação de impostos novos que não se confundam com aqueles que já estão previstos constitucionalmente. Existem fatos geradores hoje em dia, com o avanço das tecnologias, que são fatos geradores ainda não explorados. Você fica tentando colocar ICMS em cima, ISS em cima, mas são nitidamente circulações de riqueza que ainda não estavam previstas na Constituição. Eu acho que uma criação de um imposto novo que financie essa diminuição da oneração da folha, a folha é fundamental que seja desonerada, porque facilita a criação de empregos, facilita a produção. A melhor forma de nós sairmos dessa crise é exatamente pela maior pujança da economia, porque isso aumenta a base de cálculo e faz com que a receita da União, Estados e municípios também aumente em função do aumento de base de cálculo. Mas o que eles fazem é, numa situação em que a base de cálculo, ou seja, a receita das empresas está diminuindo em função da crise econômica, eles aumentam a alíquota. Então, a base se torna ainda menor e insustentável. As empresas ou quebram ou saem do país. Ninguém quer investir numa economia assim. Brigadão, que essa sua posição seja a posição final do nosso programa, porque você colocou o problema exatamente no lugar correto. É isso que nós precisamos e vamos batalhar por isso. Muito obrigado pela sua participação. Luigi, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos encerrando o programa de hoje do Combate e voltaremos na próxima semana, exatamente neste mesmo horário. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.